pra gente falar do Cruzeiro, porque tem um ídolo voltando pra toca. Alex vai ser estagiário do Pepa? Que história é essa? Quantas memórias uma camisa de futebol pode guardar? Quantas lembranças um só nome pode despertar na mente do torcedor? Me lembro muito bem, aquele gol lá no Maraca, lá de letra. Fala mais alto, talento, a categoria do craque, Alex! Aquele golaço que ele fez aqui contra o Fluminense. Olha o que fez o Alex, abusou de jogar futebol. Eu lembro dele cobrança de falta, né? Ali na próxima área ali, a grande área, errava uma. Certeza de gol. Certeza de gol, era 80% gol quando ele ia bater. Alex, ídolo do Cruzeiro na conquista da Tríplice Coroa em 2003. Uma história incontestável e que 20 anos depois ganha um novo capítulo. O Alex estagiário no Cruzeiro. Tomara que faz o estágio, né, e fica, né, apesar que o Pepa tá bem, né. Enquanto eu jogava ainda, a minha mulher ficava me buzinando, segura, você vai ser treinador e tal, uma hora vai acontecer. Depois de treinar a equipe sub-20 do São Paulo entre 2021 e 2022 e assumir o comando do Avaí no início dessa temporada, Alex se prepara para um período de aprendizado na casa onde conquistou tantos títulos. Eu sempre fui um cara muito curioso, eu sentava com os treinadores, eu questionava, eu conversava com os preparadores físicos. Então é um mundo que me interessava, que me interessa, que é futebol, né? Visto de uma outra forma, visto com outros olhos. E agora eu tô aqui do lado deles, né? Tentando aprender. O clube ainda não deu detalhes, mas a ideia é que nos próximos dias o Alex esteja aqui, na Toca da Raposa, acompanhando de perto o dia a dia de trabalho do técnico Pepa. Aliás, o ídolo do Cruzeiro já está de olho no trabalho do treinador português há um bom tempo. Em entrevista exclusiva ao GE, Pepa contou que foi procurado por Alex para trocar uma ideia sobre o estilo de jogo do treinador português. Mas foi uma entrevista que eu dei sobre a ideia de jogo e ele viu e pronto, e gostou. E conseguiu arranjar o meu contacto e depois trocamos ali umas ideias, falamos. Eu gostei muito de falar com ele também gostou muito de falar comigo. Um estagiário que carrega um currículo vitorioso e um talento que poucos tiveram em campo. É um sujeito que, exatamente por querer estudar, querer conhecer, tem tudo para se transformar a médio prazo num ótimo treinador. Acredito que o caminho era iniciar como eu iniciei lá atrás. Vamos passo a passo para a hora que acontecer realmente eu tenho as condições já vividas. Sob o olhar criterioso de Pepa, Alex volta a ser aluno. Para quem sabe, depois desse estágio, colecionar novas memórias, desta vez no comando, à beira do campo. Estagiário talentoso. Então vamos pra Toca da Raposa 2, Maria Cláudia Bonucci tá lá. Tem previsão de chegada do Alex, Bonucci? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo. Ainda não, viu? Segundo a assessoria do Alex, ele está em Istambul e ainda não tem data para vir para o Brasil. Agora o Cruzeiro tem data para se reapresentar, né? Na próxima quinta-feira termina a folga dos jogadores. A situação do Edu segue indefinida, viu? Vitória tem interesse, mas considera o acerto difícil, porque a prioridade do Edu é buscar um clube de Série A ou voltar para o exterior. Mas já, pessoal, deve pintar uma graninha na conta do Cruzeiro, porque o Thiago, aquele centroavante, lembra dele? Revelado pelo Cruzeiro, foi vendido para um clube da Bulgária, né? Que agora negociou o Thiago com o Bruges, da Bélgica. E como clube formador, o Cruzeiro tem direito àquele mecanismo de solidariedade. Então deve embolsar cerca de R$1.600.000 com essa negociação aí. Thiago que já tinha rendido com a venda cerca de 7 milhões para o Cruzeiro. Maurício. É, uma graninha pingando no bolso não é ruim não, viu, Bonucci? Obrigado pelas informações. Bora falar do Cruzeiro. Rafa Nobre já tá por aqui. Existe um grande clube na cidade. Diga lá, Xará, o que temos de Cruzeiro hoje? Vamos lá, vamos trazer as novas do Cruzeiro aqui. Cruzeiro ainda no segundo dia de folga, né? Desses 3 dias que o Cruzeiro terá até a volta aos trabalhos da quinta-feira. Dia 15, 3 horas da tarde, às 15, o Cruzeiro volta à Toca da Raposa 2 para esses trabalhos, já avisando a partida contra o Fortaleza, dia 21, quarta-feira, 7 da noite, partida marcada para o Mineirão. E aí, muitos torcedores perguntando também por que o Cruzeiro não pode jogar no Independência. O Independência está fechado, a troca do gramado, aquela grama de inverno, né?
e aí o Independência é impossibilitado. O Independência só vai liberar para a partida já no dia 24, aí já na sequência o jogo contra o São Paulo. O Cruzeiro deve até estrear esse novo gramado contra o São Paulo, essa nova grama de inverno, já no Independência, até porque o Mineirão também tem mais uma vez um show por lá, então, e aí o Cruzeiro faz essas duas partidas como mandante, primeiro no Mineirão contra o Fortaleza e depois na sequência contra o São Paulo no Independência, um jogo sábado, 9h. E aí, os jogadores, inclusive, batendo uma inveja danada na gente, viu, Xará? A turma viajando aí, litoral, interior, todo mundo viajando, inclusive o Pepa também foi encontrar com a família, então, momento para poder descansar, o Cruzeiro se preparando e tentando recuperar as energias depois 6 dias de trabalho, já pensando nessa sequência. Tá todo mundo viajando, né? Gilberto tá em Salvador, postou foto hoje no Farol da Barra, renovando as energias. Mas tá certo, tá certo, pô. Tá certo, tá de folga. Que mal tem? O camarada tem dinheiro, tá de folga, que tá doido. Quem não, e o Pepa veio, gente, ficou direto, né? Vale a gente lembrar isso, né? Às vezes tem coisas pendências, coisas a serem resolvidas lá, né? E aí ele se dedica muito, né? O dia a dia do Cruzeiro, realmente, ele se entrega completamente, e a gente viu até pela saída do Pesolano, como é que eles que têm temperamento à beira do gramado diferentes, mas essa intensidade, essa cobrança, eles são bem parecidos nesse sentido, eles respiram o mesmo clube, e aí acaba a família ficando um pouquinho de lado, então eles recuperando esse fôlego para poder, quem sabe, reencontrar o caminho das vitórias. Já são 6 jogos sem vitórias, quase um mês aí, então um jejum que incomoda principalmente o torcedor do Cruzeiro. Aí, para poder trazer um assunto que a gente logo no destaque a gente apresentou aqui, que foi essa possível venda, né, do Vitor Roque pro Barcelona, pode render aí uma boa quantia pro Cruzeiro, já que, se a gente for analisar o jogador, nem uma boa quantia assim, né, porque o Vitor Roque é um desses jogadores fora da curva, pelo menos esse início de carreira demonstra isso, então é uma graninha que vai pintar pro Cruzeiro aí. Ontem a gente falou dessa uma venda do Bruges, o Bruges comprou, né, o Thiago, que passou pela Toca da Raposa, e aí 1.600.000 para os cofres do Cruzeiro, e aí mais 2.600.000 com essa venda, essa possível transferência do Vitor Roque pro Barcelona, aquele o mecanismo, né, de solidariedade da FIFA, e ele que beneficia os clubes formadores. Então o Cruzeiro e o América também arrecadando uma quantia, o América 0,75% do Cruzeiro, do valor, né? O Cruzeiro 1,25%, o América corresponderia a R$1.570.000. Essa quantia também caindo na conta do América. O Alexandre Matos até falou de uma quantia ainda maior, de um acordo que teria feito com a América, mas aí, pelo menos dentro das contas que a gente fez dentro do mecanismo de solidariedade, esse, por enquanto, é o valor que poderia cair nos cofres do Cruzeiro. Só o América é um pouco mais, porque ele é dono de 15%. Isso, dele. Exatamente. Então ele tem um pouco a mais. E do mecanismo de solidariedade, nessa história aí que o Alexandre falou, o América deve receber cerca de 500 mil e 31 milhões no caso da venda mesmo. Imagina se o Cruzeiro tivesse vendido diretamente. Esse vacilo que o Cruzeiro deu com essa situação. E foi aí. Mesmo, né? O Cruzeiro vai receber quanto, Seaba? 2.600.000 além do que já recebeu, né, Lelhão? 2 milhões, né? E a venda 24, total né? Foi 24. 24. Mas e a venda total pro Barcelona? 40 milhões de euros, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. 209 milhões de reais pela cotação hoje. Olha, a América vai ficar com 30 milhões? 31, e os quebrados. 31.800. Vai ganhar mais do que o Cruzeiro. Sim. Que deu aquele rolo, vale a gente dizer, né? Ele era da base do América e aí foi pro Cruzeiro. Depois foi pro Atlético. O caso dele foi aquele de que não aumentaram o salário e a rescisória era muito baixa pela Lei Pelé. Era do Cruzeiro pro Atlético. Isso, do Cruzeiro pro Atlético Paranaense. Surgiu no Atlético Paranaense. Do nada ele brota no Atlético Paranaense porque não pensaram em valorizar o moleque, que era uma jovem promessa. E a rescisória pela Lei Pelé é o valor do salário multiplicado por X vezes. A rescisória ficou barata, o furacão foi lá e como um furacão, vrup. E aí depois temos cada um deu a sua versão, né? Versão do Ronaldo, falou, o Atlético Paranaense falou, certo é que aconteceu tudo isso aí. Pois é. Quem vacilou
ou quem passou para trás, ou não. Cada um com a sua versão, mas que aconteceu, isso aí aconteceu. E que o América vai ganhar mais, vai. Vai. E chegaria no Barcelona que tá vivendo um processo de reconstrução, né? E o Cruzeiro aprendeu também com essas lições, pelo menos a gente espera, e os episódios seguintes contaram isso. O Cruzeiro, Juan Santos, o zagueiro, acabou renovando com o Cruzeiro e também, claro, aumentando o salário, consequentemente a multa. O Kaique também, que tem sondagens aí do futebol português, lateral esquerdo, estava servindo a seleção sub-20 no Mundial. Também teve o contrato renovado, o salário também consequentemente aumentado, então aí também a multa acaba ficando um pouquinho mais alta nesse sentido. E aí, pra gente poder falar um pouquinho também de bastidor, enquanto a gente não pode falar também de campo, né, já que só a partir de quinta-feira o Cruzeiro volta aos trabalhos, a gente falou ontem até, né, sobre o Edu, a possibilidade do Edu, e aí o Edu e o Pedro Castro, que serviram o futebol do Cruzeiro ano passado e estavam no Emirados Árabes, e eles, o contrato deles ainda em vigência com o Cruzeiro, mas eles deixaram o futebol por lá e aí voltaram para cá, mas não devem mesmo ser aproveitados por aqui. Os dois estão inclusive liberados para poder procurar outros clubes, e aí há possibilidade em clubes da Série A, não sei, do primeiro escalão, e aí vai depender muito das propostas que devem chegar, e também da Série B. Então os dois já estão liberados. Então a gente pode dizer que pelo menos Edu já pode ser quase uma página virada do dia. A gente falava sobre isso no caso da questão específica, né, do Cruzeiro com problema de atacantes, né? Mas se é para o Cruzeiro não ter que arcar com os salários desses jogadores, e é isso, né? Emprestar, né? Vender, acaba negociando, você sabe, né? Com o próprio jogador, às vezes leva os direitos também. Então quer dizer que o Cruzeiro tem jogadores aí já, é engraçado, né? Não vazou um nome no Cruzeiro, não se sabe mesmo, né? Interessante. De contratações, questão, né? Da janela. É por isso que a gente falava ontem da história do Ronaldo não estar falando, né? Exatamente por isso, porque fica tudo muito assim, né? Um grupo reduzido, não tem muitas opções e também não se fala, né? Em possibilidades nenhum, principalmente em termos ofensivos. Não vê. Pois é, e dupla de ex-jogadores ou jogadores que passaram em times mineiros de Belo Horizonte, podendo pintar lá no Vitória, né? O Vitória tem interesse em levar o Edu também, se juntaria ao Matheus Gonçalves. Foi a informação que o Ed trouxe ontem no boletim do América. Do Matheus, né? E vamos ver se o Edu vai parar lá em Salvador mesmo, viu, pai? E com sinceridade eu estranho muito o Cruzeiro não repatriar o Edu, que é um ativo do clube, ô Rafa Nobre. Exatamente, pois ele tem contrato com o Cruzeiro até 2024, né? Como se ele tivesse esse momento com o Van Basten e com o Ronaldo Fenômeno no ataque, né? Mas é isso que a gente fala, eu também não entendo. Eu também. O Cruzeiro tá precisando de alguém pra fazer gol. E o Edu, se tem uma coisa que não falta a ele, é a vontade pra jogar. Ele não se entrega, o camarada vai lá, dá porrada no zagueiro adversário. É um camarada que poderia fazer muito sucesso na camisa do Cruzeiro na primeira divisão. Porque aqui também, e a culpa é nossa, hein? Eu também até falei, Cruzeiro precisa ter um time com cara de Série A. Essa cara de Série A foi pintada depois que o Pepa chegou, né? Colocou os caras pra correrem de novo. O Edu, eu acho que ele deveria, no mínimo, observá-lo nesse período de folga. Mas também tá de folga até quinta-feira, pô. A não ser, né, Rafa? Que agora entrando esse Cacau aí, né? Vai entrar mais um dinheiro. Não é grandes coisas, mas talvez venda algum jogador. O Cruzeiro pode ter aí em mente, né, algumas oportunidades de negócio aí para essa janela de transferência também. Será que o clube vai se reforçar? O Pedrinho também, né, do Supermercado BH, ele acabou dizendo que a ideia era também colocar mais algum dinheiro para poder pensar nisso. Então, não sei, pode ser. Pelo menos o Cruzeiro tem já nesse iniciozinho aí de junho, já alguma grana a mais entrando
nos cofres. O que o Pedrinho já colocou foi, segundo o próprio Ronaldo, né, para poder abater um pouco das dívidas que tinha o Cruzeiro. Enfim, fica essa expectativa e, além de tudo isso que vocês falaram, ainda tem a identificação do Edu com o torcedor, né? Claro, o torcedor sempre pergunta dele, não é? Tá colocando aí o tempo inteiro, olha, por que não o Edu? Por que não o Edu? Ou seja, a torcida não seria um contra, como não tem sido contra o Gilberto também, ao contrário, tem apoiado muito o Gilberto, falando especificamente do Gilberto, que é o cara lá da frente mesmo, né? E a torcida do Cruzeiro, tenho certeza que também não se oporia a uma situação de uma volta do Edu. E vou te falar que se o Gilberto ou o Dourado tivessem desandando a fazer gol aí, ninguém tava nem falando do Edu. Não, claro. O Gilberto tá arrebentando aí, fazendo 3 gols por jogo e tal. Gente, empresta o Edu porque ele não vai ter oportunidade. A questão da oportunidade não é porque ele vai chegar e resolver o problema, não. Vai que, né? Ele é funcionário do clube, né? Mas era o que a gente esperava, né? Era. Sim. Eu aqui mesmo falei, nossa, o Gilberto chegou, fazedor de gols. Putz, cara, em 10 anos ele fez 5 gols até hoje. 6, né? 6 gols, não são? No camisa do Cruzeiro? Ele fez 3 contra o Vila. Um Bragantino e 2 América. 6 gols. São números pro Gilberto horrorosos. Para um jogador como o Gilberto, que a gente sabe que no Bahia foi goleador. Onde mais? No Sport foi goleador também. No Santa Cruz. No Santa Cruz. São Paulo. No próprio São Paulo fazia gols aqui no Cruzeiro. E não adianta nem reclamar, a bola não chega. Ele perdeu uns gols feitos aí no início do Campeonato Brasileiro impressionantes, viu? E continua perdendo nesse nível, né? Com a bola chegando. Para poder falar de outro jogador que também teve uma boa passagem no ano passado e que o Cruzeiro especula, ou pelo menos o nome dele, é o zagueiro Zé Ivaldo. Ele fez contra o América o 6º jogo dele com a camisa do Atlético Paranaense e ele ainda não tem a situação definida por lá. Ele tem contrato até o final do ano, então agora no meio do ano ele teria a possibilidade de assinar um pré-contrato, mas se fizer os 7 jogos, com certeza o Cruzeiro vai esperar pelo menos até o final do ano para tentar sondar ou especular alguma coisa, porque o Furacão, se quiser receber alguma coisa, tem que negociar o jogador antes que ele complete, pelo menos dentro do Brasil, esses 7 jogos. Então fica essa situação. É também uma carência, né? Do setor do Cruzeiro. É uma carência, mas essa novela também já encheu a paciência, aqui, né? Olha, o Zé demais. Ivaldo foi importante pro Cruzeiro na Série B, foi ótimo ano passado, compôs um trio de zagueiros ali com o Brock e o Oliveira, foram muito bem, deu tudo certinho, mas já deu, né, gente? Já deu, né? O Cruzeiro vai ficar correndo atrás do Atlético Paranaense, do Zé Ivaldo, até quando, gente? Não quer, tchau, obrigado, vamos procurar outro. Tá doido também. Até parece que não tem direção de futebol que possa ver outras possibilidades, tô falando aqui do Luiz Pereira aqui, né? Tô falando não é, gente, sabe? O Zé Ivaldo foi um ótimo jogador, beleza, bacana, mas pronto, parte pra outra, tá doido. E de quanto tempo tá rodando isso? Nossa, muito mas desde que ele voltou pro Cássio, né? O cara foi lá e aí já começou a querer de volta e tá rolando isso até hoje. Pois é, complicado. Mas a oportunidade tá aí, se quiser, pode ser que abrindo mão aí desse valor que o Cruzeiro tem a receber, surge uma negociação. É verdade, pode ser. Né? Pode ser. Então no futebol você tem que ser criativo também. Tá lá essa oportunidade, ó. Nós temos aí esse cacau que vocês têm que passar pra nós, passa o jogador e fica com ele, vambora. É isso. Segue aí. o baile, né? Ué. Agora o destaque final do Cruzeiro. Diga lá, Rafa Nobre. A gente falou, Xará, ontem sobre essa quantia que o Cruzeiro vai receber relativa à venda do Thiago, de hoje a relativa à venda do Vitor Roque. Por outro lado, equilíbrio é tudo, né? O zagueiro Paulo, que foi negociado com o Santa Clara de Portugal, os trâmites do negócio eles diziam respeito a uma cláusula de exigência por lá, que se ele cumprisse o número de jogos determinados pelo clube, 8 jogos, o Cruzeiro receberia 8 milhões de reais. Ele não cumpriu, o Santa Clara foi rebaixado, então o Cruzeiro deixa de receber 8 milhões de reais por essa negociação, uma negociação sem custos, estava dentro dessa cláusula, esse contrato aí, então o Cruzeiro deixa de receber 8 milhões pelo zagueiro Paulo. É isso, gente. O Paulo que jogou no Santa Clara e que é do Bruno Vicentim, né? Exatamente. Vicentim, Santa Clara, que bateu de frente aí por 2, 3 temporadas com os grandes de Portugal, mas não conseguiu evitar o rebaixamento.